E aí, meus amores, vamos dar início a essa quinta-feira, 30 de abril de 2020. Abra um livro de matemática, página 44, coloquem a data de hoje, tá certo? 30/4/2020. E aí, meus amores, o nosso assunto de hoje é subtração. Vamos aprender a continha de diminuir, né, de subtração. Como a gente já sabe essa continha, temos duas ideias hoje, a de retirar e a de comparar, tá? Peço que vocês acompanhem no livro, eu vou começar a ler, tá certo? Subtrair significa retirar. Realizamos subtrações ao retirar uma quantidade de outra, ou comparar uma quantidade a outra. Essas são ideias de subtração. Retirar, a tia vai ler aqui, ó. Retirar. Retirar. Marjorie ganhou 8 balões, mas 3 deles estouraram. Com quantos balões cheios Marjorie ficou? E aí, a gente vai perceber que 8 menos 3, 5, correto? Em um pote havia 18 chocolates, mas Júnior comeu 6. Com quantos chocolates restaram no pote? E aí, a gente vai fazer a continha. Percebe que nos dois casos estamos retirando uma quantidade de outra, ou seja, tínhamos 8 balões, 3 estouraram. Então, eu tinha uma quantidade que era 8, estourou 3, fiquei com 5. E sobre o chocolate, eu tinha 18. E aí, comeu 6, ficou com quantos? Certo? Essa é a ideia de retirar. Eu já tenho uma quantidade, porém eu venho e tiro um pouquinho daquela quantidade. Isso é retirar, certo? Vamos para comparar. A tia vai coisar do verde agora. Comparar. Henrique tem 19 anos e Edilene tem 6 anos, a menos que ele. Quantos anos Edilene tem? E aí a gente vai fazer 19 menos 6. Se eu tenho 9, tiro 6, fico com 3. E 1 menos nada, continuo com 1. Ou seja, a Edilene tem 13 anos, certo? Solano precisa escrever 27 páginas em um relatório, mas só escreveu 15 até agora. Quantas páginas ainda faltam para ser escrita ou restam para ser escrita? E aí eu vou fazer 27 menos 15, 7 menos 5, 2, 2 menos 1, 1. Ainda faltam 12 páginas para serem escritas, certo? Aqui no terceiro pontinho, uma viola tem 10 cordas e um cavaquinho tem 4. Quantas cordas a viola tem a mais que o cavaquinho? Olha só, a viola tem 10, o cavaquinho tem 4, então não tem mistério, é 10 menos 4. E 10 menos 4 a gente sabe que é 6. Ou seja, a viola tem 6 cordas a mais que o cavaquinho, certo, meus amores? E aí, ó, nessa partezinha de baixo, nessa nuvenzinha roxa, podemos comparar quantidade de várias maneiras. Quanto a mais, a menos, a diferença, quanto falta, quanto tem a mais ou quanto tem a menos, certo? Deixa eu apagar. Agora vamos aqui para cima. Aqui, ó, algarismo da subtração. Em uma subtração de números naturais, temos uma quantidade que será retirada de outra quantidade, e a diferença será o resultado da operação. Portanto, os termos da subtração são, e aí na subtração temos o minuendo, que é a maior quantidade, o subtraendo, que é a quantidade a ser tirada, lá do minuendo, e o resto a diferença, que é o resultado, certo? A subtração é muito semelhante à adição, apenas a ordem dos termos é alterada. Na adição, temos dois valores menores juntos que formam um valor maior. E na subtração, temos dois valores distintos, cuja diferença é um terceiro número. Podemos ler uma subtração de duas formas. 9 menos 2 é igual a 7. Ou 2 para negar a 9 é igual a 7. Para chegar, Irã escolheu 22 das 46 flores de seu jardim. Quantas flores restaram? E aí, tia, eu consigo tirar 22? Eu consigo tirar 46 de 22? Não. E aí, o que a gente faz? Pede emprestado, não é isso? Ou é só trocar, certo? Olha só.
A ideia é tirar uma quantidade de outra, subtraindo por meio do algarismo usual, devemos proceder exatamente igual à adição, invertendo as operações indicadas. A gente vai inverter, certo? Eu não vou conseguir tirar 22 de 46. O que a gente faz? A gente inverte essa operação. Ou seja, vai ficar 46 menos 22. Aí vai ficar super fácil, né? Porque 6 menos 2, 4. E 4 menos 2, 2. Ou seja, o resultado é 24. E aí, ó, prestem só atenção aqui embaixo, que ó, 26 é o minuendo, o 22 é o subtraindo e o resto, a diferença, é o resultado, certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender a explicação. Aí a tia trouxe os termos da subtração para vocês, para ficar melhor, para que vocês compreendam, certo? Que os termos da subtração é isso, o númerozinho primeiro é o minuendo, o númerozinho de baixo é o subtraindo, e o resultado é resto ou diferença, certo? No algarismo da subtração, o minuendo é a maior quantidade. O subtraindo é a quantidade a ser retirada do minuendo. E o resto ou diferença é o resultado. E aí, vamos aqui ao exemplo que a tia trouxe para vocês de retirar uma quantidade de outra já existente, tá certo? Ganhei um pacote com 8 bombons. Comi 5. Quantos bombons ainda tem no pacote? E aí, 8 menos 5, 3, tá certo? E agora vamos para comparar. Comparar pode ser para mais ou para menos, quanto falta, quem tem mais, quem tem menos e assim por diante. Ana tem 7 canetinhas em seu estojo. Clara tem 11. Quantas canetinhas Clara tem a mais que Ana? E aí, meus amores, percebam que aqui eu vou precisar inverter. Aqui de 7 eu não vou conseguir tirar 11. E aí eu vou inverter a operação. 11 menos 7, 4. Tá certo? Vamos lá. E aí vamos para a atividade, da página 45 a 47, são 7 questões, tá certo? A primeira já tem a continha, vai apenas armar e colocar o resultado. Na 2, vai ler a fatura do cartão e vai responder a alternativa A, B e C, tá certo? Na página 46, temos a questão 3, que aí vamos usar o material dourado, tá? E vamos, já tem a operação, vamos só colocar o resultado. Na 4, vai ler a sentença e vai montar o QVL, o nosso quadrinho valor do lugar, vai colocar o resultado. Também vai responder a alternativa A e B, certo? Na questão 5, da mesma forma da 4. Na questão 6, é a mesma forma da primeira lá, já tem a continha, vamos só colocar o resultado. Na 7, vai ler a lista de despesas, vai responder a alternativa A e B, tá certo, meus amores? E aí, tentem realizar a atividade, qualquer dúvida pode chamar, não tem nenhum problema, tá certo? E aquilo que eu sempre falo, tenta realizar as questões, se não conseguir, passa para a próxima. O importante é tentar realizar, tá certo? Coloquem a data nas páginas do livro. Realizem a agenda, hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Matemática, iniciamos na página 44 e terminamos na página 47. Espero que vocês tenham... Meus amores, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Peguem um livro de tabuada, tá certo? Abram na página 16 e aí vai ser super simples e super rápido, tá certo? Essa partezinha branca, porque já é a resposta, como vocês percebem, já tem para colocar a resposta e a tia cobriu, tá certo? É a questão 1 sobre matemática divertida. Patrícia fez perguntas para descobrir o dia do aniversário da Clara. Clara só pode responder sim ou não. Agora leia as perguntas e as respostas e descubra o dia. É maior do que 10? Sim. É maior do que 20? Sim. É maior do que 25? Não. Ou seja, está entre 20 e 25 a data de aniversário de Carla. E aí, é menor do que 23? Sim. Ou seja, está 25 e 23. É o dia 21? Não. Em que dia é o aniversário de Carla? E aí vocês vão colocar o resultado, tá super fácil. Na questão 2, vai ler o probleminha a seguir e vai escrever as respostas das perguntas apresentadas, tá? E aí tem a alternativa A, B, C e D, certo?
Na questão 3, vai calcular as subtrações e colocar o resultado, tá bom? Na questão 4, vai colocar a tabela de acordo com a subtração e vai responder. Vai sempre subtrair a primeira colunazinha com a coluna que está do lado, certo? Aí vai responder questão A e B. Na 5, vai descobrir e desenhar as palavras que você decifrou. Vai substituir os numerozinhos pelas letrinhas e depois que descobrir a palavra e escrever, ela vai colocar o desenho também, tá certo? A nossa atividade vai da página 16 a 19. São 5 questões, tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá certo? Manda a foto da questão, informa por que não compreendeu, aonde não compreendeu, que a tia responde para vocês, tá certo? Não esqueça da agenda e até a próxima aula. Meus amores, vamos terminar a nossa quinta-feira. Hoje é 30 de abril de 2020, 30/4. Peguem um livro de geografia, abram na página 28. Vamos falar sobre o relevo brasileiro, certo? E aí vou deixar essa imagem com vocês, mas peço que vocês abram o livro, tá? Para que a gente possa acompanhar pelo livro, tá? A parte da Terra onde existe Sol apresenta-se de diferentes formas. Alguns lugares são elevados, outros são baixos. Uns são planos, outros ondulados. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de formas de terreno da superfície terrestre, da superfície da Terra, superfície plana. E aí temos a forma de relevo. Há diversas formas de relevo na superfície terrestre, sendo apenas as principais planície, planalto e montanhas. E aí a tia trouxe esse exemplo para vocês, acompanhem aqui, ó, na tela, aqui, ó. A montanha, esse é um tipo de relevo. Por quê? Porque a montanha, ela é uma terra, tem areias, tem pedras e é bem alta, tá vendo? Aqui no Brasil não temos tantas montanhas. Cordilheira, o que é cordilheira? Cordilheira é isso aqui, ó, ela nem é do tamanho de uma montanha. E ela é sempre, ó, cheio de desenhos, tá vendo? Cheios de relevo, altos e baixos. A serra é um conjunto de montanhas, ó, sendo menores, tá vendo? A serra aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, para chegar a alguns interiores, tem serra assim. O vale é um pouquinho plano, aqui, ó, o vale. A colina é antes de chegar na montanha, é alta, mas nem tanto. A planície, ó, dá para ver que ela é um pouco plana. A depressão é quando tem tipo que fosse uma montanha e aí começa a ficar um pouco caído, alto e baixo. O planalto é onde mais ou menos a gente constrói nossas casas, certo? E aí a tia vai explicar para vocês bem especificadamente cada um deles nas próximas imagens, certo? Essa é a parte do nosso livro, tá? Vamos acompanhar aqui em planície. Planície apresentam terras com pequenas altitudes e planas ou levemente onduladas. Planalto apresentam terras mais elevadas do que a planície, mas também planas ou levemente onduladas, certo? E aí temos o nosso livro, acompanhe na página 29. Temos a montanha, a depressão, o vale, monte, ilha e cordilheira, certo? Peço que acompanhe a montanha. São grandes elevações da Terra. No Brasil não há ocorrência recorrente, tá? Recente de montanhas. Existe ainda uma variedade de relevo, que são mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. E segue alguns exemplos. Depressões são terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas ao seu redor. Vale, a tia está aqui, ó, no vale. Terreno menos elevado localizado entre montanhas ou morros. Monte, elevação de terra menos acentuada do que uma montanha. Ilha, porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos e rios e lagos. A ilha todo mundo conhece, né? A ilha é a porção de terra ali e ao redor tem um lago, tem um rio, tem a praia. A gente costuma ver muito nos filmes.
Cordilheira. Cordilheira são várias montanhas e aí uma está relacionada entre si. Aqui embaixo, na maioria dos relevos apresentados, localiza-se nos continentes. Só as ilhas se encontram nos mares, rios e lagos, certo? Aqui, ó, passando a página, a tia vai explicar cada um melhor para vocês, tá certo? Planície é terra com pequena altitude plana ou levemente ondulada. E aí, essa planície é a Pampa, que está localizada entre o Brasil e a Argentina, tá certo? Essa é uma planície, é normalmente onde a gente constrói nossas casas. Planície é uma terra plana, tem poucas ondulações, até tem pessoas que moram na ladeira, certo? E aí, tia, eu moro na ladeira, pronto, é uma planície, nem sempre ela tá plana. De vez em quando ela tem uma ladeira, tem um altos e baixos. Planalto é uma terra elevada, mas também ondulada, certo? E o do Planalto a tia escolheu aqui o mais conhecido, que é a Chapada Diamantina, que está no estado da Bahia, certo? Essa é a Chapada Diamantina. Creio que vocês já tenham ouvido falar, ela é bem famosa, muito linda. Fica no estado da Bahia. Temos a montanha é grande elevação de terra. Olha aqui a montanha, que linda, enorme. E aí esse é o Monte Kilimanjaro, é a maior montanha da África, fica na Tanzânia, certo? A tia escolheu essa, achou bem interessante. E aqui temos as depressões, é mais baixa que as áreas ao seu redor. E aí a depressão ela é baixinha do que as áreas que estão ao redor. E aí a depressão é como se tivesse uma montanha, o tempo ela fosse se degradando, fosse acabando, e aí se torna uma depressão, certo? E aqui temos o Mar Morto, que fica localizado no Oriente Médio. É lindo o Mar Morto, certo? O vale é uma espécie de planalto entre duas montanhas ou colina. Tá aqui, ó, a tia mostrando para vocês. Aqui, ó, uma colina ou uma montanha, e tudo isso aqui é o vale, fica entre a montanha e a colina, certo? Deixa eu apagar. Apagou. Monte, a elevação de terra menor que a montanha. E aqui temos o Monte Pascoal, que fica localizado também no estado da Bahia. O monte é como se fosse uma montanha, só que menor, a montanha é pequena. Aí temos a ilha é linda, maravilhosa, tem muitos filmes, a tia escolheu Fernando de Noronha. A ilha é uma terra elevada e cercada por águas entre rios, lagos e oceanos, certo? Cordilheiras são conjuntos de montanhas, são montanhas muito altas, e aí fica uma junto da outra, não é só uma montanha, são várias. E a tia escolheu a Cordilheira dos Andes, que fica na Argentina e o Chile, fica entre a Argentina e o Chile. Cordilheira dos Andes. Linda, maravilhosa, belíssima, cheia de neve. E agora vamos para a ação humana do relevo terrestre. Acompanhe no livro, na página 30. A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre, pois esses locais facilitam a construção de cidades e estradas, o plantio e a criação de gado. Para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso de rios. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando o relevo. Certo, meus amores? Aí temos a nossa atividade, que vai da página 30 a 31, são apenas 6 questões, tá certo? Peço que vocês leiam, tá super fácil, o nosso assunto é maravilhoso de ser compreendido. Qualquer dúvida é só chamar, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a explicação, espero que vocês tenham gostado da explicação. Tá, meus queridos? Até a próxima aula. Amanhã é sexta-feira, feriado, 1º de maio, dia do trabalhador. Tá certo, meus queridos? Beijos. Para terminar o nosso dia, eu vou deixar com vocês um trabalho, tá certo? Uma atividade avaliativa, valendo pontos para a nossa segunda unidade. Amanhã, sexta-feira, 1º de maio, feriado, é dia do trabalhador. E
Vou deixar uma atividade avaliativa para vocês, para pesquisar sobre a profissão que vocês queiram seguir quando for adulto, tá certo? E aí vocês podem colocar imagem, pode recortar, pode colar, pode desenhar, pode imprimir da internet, tá certo? E aí eu não quero só que vocês colhem, eu quero que vocês descrevam sobre essa profissão que vocês querem ser quando for adulto. E aí, essa descrição é sobre a função, sobre o que é essa profissão, o local onde vou trabalhar, né, quando eu me formar, quando eu estiver exercendo essa profissão. Qual o salário equivalente? Para essa profissão ganha em torno de tanto. O fardamento, com que roupa eu vou para o meu trabalho? Tá? E aí eu preciso que vocês coloquem todas as informações que vocês encontrarem. Eu vou trabalhar com pessoas de 0 a 5 anos. Não, eu vou trabalhar com pessoas de 15 a 80 anos, certo? Não, eu vou trabalhar com todas as idades. E aí eu quero que vocês não só colhem a imagem, mas que vocês descrevam sobre elas, tá certo? E aí, até terça-feira o prazo para entrega desse trabalho, tá certo? 5/5. Pode ser impresso, tanto a imagem quanto a descrição, mas pode ser escrito à mão. Tia, eu não tenho internet para imprimir, eu não tenho impressora, né, na verdade. Vocês podem escrever à mão, tudo detalhado que vocês encontraram sobre essa profissão. Pode colar a imagem ou desenhar, tá certo? Faz a capa do trabalho, coloca o cabeçalho com o nome da escola, a data, o nome da professora, o nome do aluno, certo? Vale ponto, e aí pode pedir ao papai ou à mamãe, qualquer pessoa para entregar na escola, tá certo, meus amores? Realizem o trabalho, que vai valer ponto já para a nossa segunda unidade. Até porque vamos passar o mês de maio inteiro sem ter aula novamente, aula presencial, e a gente já precisa somar pontos para a nossa segunda unidade, porque a gente não sabe ao certo como vai ser, tá certo? Agradeço a atenção, meus amores, bom feriado, vocês têm a sexta, sábado, domingo e a segunda para realizar o trabalho, tá certo? Agradeço a atenção, realizem o trabalho, bom feriado, se cuidem, bom final de semana, beijinhos e até segunda-feira nas nossas próximas aulas. Meus amores, e aí eu peço que vocês assistam esse vídeo, tá certo? Se não conseguir o link por aqui, olha lá no grupo, tá certo? No grupo de cada turma, que eu vou colocar o vídeo também por lá, tá certo? E vocês clicando nesse link vai direto pro YouTube. É um vídeo que eu olhei, que eu assisti, super interessante, para que vocês possam assistir, tá certo? Tchauzinho!